Bom dia a todos, irmãos. Nesta manhã de domingo, nós queremos louvar a Deus, engrandecê-lo, bendizê-lo, porque hoje nós estamos online e espero que você tenha reunido ou está reunindo sua família para que possa participar conosco dessa escola dominical. Vamos engrandecer o nosso Deus com uma oração. Oremos. Bondoso Pai, obrigado pelas famílias que ouvem esta mensagem, que participam conosco dessa escola dominical. Obrigado pelos irmãos que estão aqui na igreja trabalhando, num número reduzido. Louvamos o Teu nome porque tens cuidado de nós. Abençoa grandemente, Senhor, a vida de todos os irmãos que nos assistem, e que não apenas assistem, mas que participam e Te adoram conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu reino da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Louvemos o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos, você que está aí na sua casa. Eu gostaria de convidar você para fazer desse lugar que você está um altar de adoração ao nosso Deus. Que você possa estar fazendo esse momento de louvor junto conosco, adorando o nosso Deus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Declare nosso Deus. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito
nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, quem criou os céus dos céus. Fez separação das águas, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa, onde você está. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, nós podemos sentir o Espírito de Deus pairando sobre nossas vidas nesses dias. Quando nós temos um momento de sermos o que realmente nós somos, servos de Deus, e declarar que somos seus filhos, seu servo e seu adorador. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus que está andando, nos protegendo e nos guiando todos os dias. Aleluia, Ele está aqui nessa manhã. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Você sente essa presença de Jesus? Diga: há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós. Enche-nos, Senhor, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tudo, Jesus. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Declare doce presença, doce presença, presença santa, presença santa. Ora vem, Senhor, vem sobre nós. Enche-nos, ó Deus, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos, te adoraremos. Adore ao Senhor na sua casa por tua presença aqui, e que renovará
Louvado seja o teu nome, Senhor, por toda a eternidade, por todo o tempo, por todo lugar, ó Deus. Nós te entregamos o nosso louvor, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, nessa palavra que vamos ouvir agora, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Dando continuidade no nosso culto, na nossa escola bíblica dominical, agora nós vamos ter a aula de escola dominical, que na verdade ela é em forma de culto, por causa da dinâmica que estamos utilizando. E antes disso, eu quero dar alguns recados para que você possa ler o nosso boletim da igreja, onde nós temos todas as informações. Mas queremos pedir a sua atenção, que nós temos um sistema que estamos tendo os nossos pequenos grupos online. Por favor, procure seu coordenador, que ele vai te passar o aplicativo e você vai poder fazer a sua reunião do pequeno grupo com a maior naturalidade. Essa semana nós fizemos, foi uma semana de ensaio, foi muito gostosa a nossa reunião, e nós queremos que todas as pessoas da igreja, ainda aquelas que não estejam inseridas em algum grupo, pode falar com a nossa secretária, que ela vai te passar o aplicativo para você entrar em algum dos grupos para participar. A outra coisa que nós queremos pedir a você é que hoje à noite, às 19 horas, estaremos novamente transmitindo via Face e também, não vai ser via Face, é somente por esse canal que nós estamos vendo, que é o YouTube. Então, por favor, às 19 horas, hoje à noite, teremos mais uma adoração ao nosso Deus. Convide seus amigos e venham todos, reúnam na sala, coma pipoca, tome guaraná e adore o nosso Deus. Por fim, nós estamos entrando no novo mês de abril, e a nossa igreja, ela vive de contribuição dos irmãos, dos dízimos, da fidelidade dos irmãos. Então, por favor, no nosso boletim tem o número da conta corrente da igreja. Faça o depósito do seu dízimo, e que você vai poder, e nós vamos também jogar na tela, você vai ver na tela o número da conta, e se você não conseguir, fica tranquilo que no boletim que nós mandamos também, você já recebeu o boletim, você deve ter recebido sexta ou sábado. Então, por favor, vamos contribuir para que a nossa igreja não sofra dissolução de continuidade. Nós queremos continuar pedindo a todas as pessoas que estejam orando para a honra e glória do nosso Deus, cuidar da nossa pátria, cuidar dos nossos dirigentes, dos nossos governantes, e orar também pelas pessoas idosas. Não vamos esquecer daqueles países que estão sofrendo um pouco mais com essa pandemia, como a Espanha, a Itália e outros mais. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia desse povo. Nós agora vamos ter a aula de escola dominical, como eu disse, vai ser em forma de culto, e nós temos uma surpresa. O nosso professor hoje é o professor Fábio Deodato. Ele nos ministrará esta aula, e para a honra e glória de Deus, participe, preste atenção, e vamos adorar o nosso Deus com o professor Fábio Deodato. Amém, glória a Deus. Amém. Santo é o nome do nosso Senhor. É com muita alegria que eu estou aqui para ministrar a vocês a escola dominical de hoje. E eu entendo que quando nós nos colocamos diante
de uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós precisamos ainda mais nos aproximarmos de Deus. Por isso, eu peço para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido, acredito que a maioria dos irmãos já conheça, mas tenho certeza que nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo, que talvez não conheçam, talvez nem tiveram contato ainda com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, nós vamos ler e guardar no nosso coração esse versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de nós refletirmos um pouco sobre esta palavra e antes de Deus continuar falando a vocês através de cada um de nós, vamos fazer mais uma oração a Ele, para que Ele possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Senhor amado, bendito, fonte de amor, Deus de eternidade em eternidade, nos colocamos nesse momento ao seu dispor. Abrimos a nossa mente e abrimos o nosso coração para que o Senhor possa deixar-nos com a mente tranquila e o coração sereno para escutarmos o que o Senhor tem a nos dizer através desta palavra. Leve, ó Pai, esta palavra àqueles que necessitam dela. Leve, ó Pai, esta palavra contrapondo a qualquer aflição, contrapondo a qualquer dificuldade, trazendo luz e trazendo encaminhamento para a vida desta pessoa que talvez está nesse momento assistindo a essa escola dominical de maneira triste, prostrada, preocupada. Cuida, restaura, torna visível aos olhos de todos o teu esplendor e que esta palavra penetre em nós, como disse já o apóstolo Paulo, separando juntas e medula, que ela seja uma palavra penetrante que nos envolva. Isso tudo nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu sou deficiente visual. Acredito que alguns de vocês aqui já perceberam, né? Eu nasci com a deficiência. E nasci numa família muito humilde, porém muito lutadora, muito aguerrida, muito determinada. Mas não tinha nenhum caso na minha família. Nenhuma outra pessoa havia nascido com deficiência visual. Então, minha avó materna detectou isso junto à minha mãe, logo com 2, 3 meses de vida, quando perceberam que eu somente escutava, seguia aquilo que eu escutava, mas não seguia com os olhos, seguia com as mãos, seguia de outra maneira. Então, através dessa percepção que foi pensado na deficiência, e aí eu fui para o Hospital das Clínicas, naquele tempo ainda morando na capital, e aí, naquele momento, eles começaram a investigar e chegaram à conclusão de que era uma deficiência visual congênita, quer dizer, nasci com a cegueira. E a partir disso empreendeu-se uma grande luta num primeiro momento para saber o porquê, o que havia causado essa deficiência visual.
Depois de alguns anos veio a resposta. É uma questão genética, é nervo óptico atrofiado, hipoplásico, alguns dizem. É uma questão genética, provavelmente falta de vitamina A, talvez na fecundação, mas meu pai e minha mãe tinham vitamina A o suficiente para que isso não acontecesse. Então, tornou-se um mistério. Pensou-se em alguma medicação, que talvez minha mãe teria tomado, mas isso não veio também ao caso, porque ela não tomou nada forte o suficiente para que isso acontecesse. Enfim, foi assim. E eu cresci com este questionamento. Por quê? Na minha adolescência, confrontando, com as amizades, com as coisas inerentes à idade, eu fui começando a entender mais as barreiras, os impedimentos que a deficiência me trazia. E aí a deficiência se fez mais presente. E ainda que eu não quisesse admitir para mim mesmo, e ainda que eu dissesse que eu aceitava a deficiência, havia uma pergunta no meu inconsciente latejando em mim que dizia: por quê? Por quê? Por que eu sou deficiente? Eu tenho um irmão, um querido, 4 anos mais velho que eu, não tem nenhuma deficiência. E por que eu? E isso, meus amados, se nós deixarmos, torna-se vitimização, torna-se paralisia, torna-se algo maior do que você, porque você se encontra literalmente numa redoma da qual você às vezes não consegue sair. Eu falo de uma redoma mesmo inquisidora, uma redoma que vai te minando. Você vai perguntando e às vezes você sente até um pouco de receio de questionar isso com Deus, de questionar isso com as outras pessoas, Por quê? E olha, meus irmãos, eu tinha tudo para acreditar que Deus não ama ninguém, ou pelo menos de que Deus não me ama. E eu acredito, sinceramente, que talvez você que está nos assistindo agora deve ter uma mentalidade que converge para esse sentido, que se encaminha desse modo. Olha as mortes, olha as torturas, olha a situação que nós estamos vivendo atualmente, enclausurados dentro das nossas casas, sem a possibilidade de sairmos. O direito de ir e vir está sendo controlado, nós não conseguimos estar com alguns entes queridos, estamos preocupados com eles, porque eles têm uma idade avançada, talvez estamos com o vírus e nem sabemos, porque o vírus também é assintomático, na maioria das pessoas. Por que Deus é esse? Ele não ama ninguém. Essa situação está acontecendo porque Deus nos abandonou. Essa situação está acontecendo porque, na verdade, Deus é uma grande fantasia que foi criada para comover o coração de alguns. Talvez você pense assim, talvez já passou isso pela tua cabeça. Talvez você pegue a palavra de Deus, tentando buscar contradições na própria palavra para dizer aí, tá vendo? Não falei? Tem contradição aqui, tem contradição ali. Amados, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deus nos ama, e nos ama infinitamente. E a maior prova disso tudo está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira,
E quando a gente fala o mundo, né, a gente tem que tomar cuidado, porque durante muito tempo, muitas igrejas, né, diziam assim, olha, ou você é de Deus, ou você é do mundo. E quando falava isso, fazia separação, né, do que era correto e do que era incorreto, ou do que a palavra de Deus ordenava, ou do que a palavra de Deus condenava, ou distinção entre coisas espirituais ou coisas materiais, né? Então, coisas espirituais de Deus, coisas materiais do mundo, né? Então você pode dizer assim, mas peraí, Deus amou esse mundo material, né? Esse materialismo todo? Não. Deus amou os seus. E Ele amou os seus de tal maneira, e isso é interessante nós entendermos, né? Porque através da boca de Jesus, João não conseguiu um adjetivo que se aproximasse do tamanho do amor de Deus. Ele é imensurável, porque a gente repara que em muitas parábolas, em muitos momentos da Bíblia, são usados números, né? São usados côvados, não é? São usados outras medidas, né? Odres, são usados dias, são usados anos, para, né, colocar como medidas, ainda que sejam medidas muitas vezes que precisam ser interpretadas de uma maneira mais aprofundada, mas são colocadas medidas de tempo, medidas de comprimento, não é? Medidas cúbicas, como por exemplo nas bodas de Caná, né? Mas aqui o profeta não colocou medida, entendem? Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, de uma maneira assim, imensurável mesmo, que fez o quê? Deu seu Filho unigênito, o Filho que estava com Ele desde o princípio. E aí a gente pode pensar na nossa caminhada com Deus. A gente pode entender a questão da paternidade, por exemplo. Você que é pai, não é? Deus não é pai porque você é pai. Você é pai porque Deus é pai, né? Então Ele te ensinou, Ele te mostrou o que é ser pai. Olha que bonito que é isso, olha que profundo que é isso, né? E nessa caminhada com Deus, Deus vai lapidando a nossa vida, vai cuidando do nosso coração, nós vamos caminhando, né? Mas muitas pessoas conseguem sentir esse ardor, conseguem se achegar a Deus, conseguem compreender, tirar aí as escamas dos olhos tardiamente. Eu estou dizendo assim tardiamente no sentido da idade física, né? Para Deus não é assim, né? A gente sabe que a medida de tempo é diferente para Deus, não é? Mas eu digo assim, aos 40, aos 50, aos 60 anos, né? E quando de fato a gente se encontra com Deus, a gente dizia, nossa, mas que maravilha, como é bom conhecer o Senhor. Mas o Senhor Jesus já estava com Deus desde o princípio. Ele e o Pai sempre foram sempre foram um. E aí, num determinado momento, o Pai, Deus, exercendo o ponto máximo do seu amor pelo mundo, o ponto máximo do seu amor pelos seus, trouxe à terra o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho unigênito para passar pelo sofrimento, pelos pregos, pelos insultos, pelas bofetadas, pelo calvário, pelo suor de sangue, pelo cálice amargo, pelo abandono, pela morte. Que amor é esse? Quem sou eu para questionar esse Deus? Quem sou eu para dizer que esse Deus não me ama? Quem sou eu para dizer que esse Deus não ama você? Esse Deus fez tudo isso para que, através da nossa fé,
e nos nossos cultos nós vamos nos aprofundando cada vez mais nisso, mas para que a nossa fé, para que nós creiamos e tenhamos vida, e vida eterna, e vida plena, e vida em abundância, porque o reino de Deus começa nos nossos corações. E aqui nós sabemos que temos aflições, e que as aflições têm se mostrado cada vez maiores, cada vez mais truculentas, cada vez mais complexas, tem nos abatido, tem nos deixado tristes, preocupados, receosos, temerosos, deprimidos. Nós temos recorrido cada vez mais a terapias, a medicamentos, né? Mas amém, porque Deus possibilitou que os nossos irmãos pudessem nos auxiliar nesse momento difícil, como diz nosso amado pastor Adilson, né? Nesse cadinho difícil que a gente passa. Então os irmãos estão aí, não vamos negar a ajuda dos irmãos, eles estão aí, eles são profissionais, eles são médicos, eles são terapeutas, eles desenvolveram medicamentos para nos ajudar a caminhar quando necessário. Nada disso deve ser contrariado. Nós não podemos tentar fazer uma polarização. Aqui de um lado está a fé, do outro lado está a ciência. Não. Nós precisamos ter a mente aberta para compreender a obra que Deus faz através dos irmãos. A própria evangelização é um exemplo disso. Deus nos utiliza para levar a sua palavra a todos os confins da terra. Nós, presbiterianos, mais do que ninguém, sabemos o que é levar na carne, sofrer na carne, por evangelizar. Primeiro culto protestante que houve no Brasil foi um culto que foi ministrado por presbiterianos, e esses presbiterianos, quatro pessoas que estavam aqui, das 4 pessoas, 3 foram mortas, dias depois foram sufocadas, foram amassadas, foram dilaceradas nas pedras por quem os traiu. E o outro só não faleceu porque conseguiu ir para outro lugar, e indo para outro lugar foi morar com índios, e ainda assim ali continuou evangelizando. Oh, glória a Deus por isso. Esses somos nós, presbiterianos. Somos apaixonados por Jesus, amamos Jesus. E sabe por que nós amamos Jesus? Porque Jesus nos ama. Então, meus queridos, conforme eu fui crescendo na idade, na fé, conforme eu fui entendendo esse Deus, conforme eu fui compreendendo a minha condição, eu fui entendendo, fui processando dentro de mim essa minha limitação, essa minha deficiência, e eu consegui compreender que o amor de Deus era grande demais, e que apesar da minha limitação genética, e que apesar da sua limitação, você pode estar agora aí numa cadeira de rodas, você pode ser paraplégico, tetraplégico, você pode estar aí privado da sua liberdade, está numa liberdade condicional nesse momento, está sendo monitorado. Você pode estar privado de visitar os seus entes queridos. Você pode estar extremamente aprisionado pelas dívidas, extremamente aprisionado pela mágoa, pelo ressentimento. Você pode estar com uma dor física muito grave. Você pode estar com uma dor espiritual, sabe, dor de alma, assim. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Eu sei que você sabe. Mas o amor cura tudo, tudo. João 3,16 cura tudo. Porque João estava inspirado pelo próprio Jesus, que de tanto amor aconchegava o próprio João no peito dele e falava coisas maravilhosas para aqueles amados. Ah, meus irmãos,
Ah, que maravilhoso é sentir o amor de Deus no nosso coração. Que maravilhoso é saber que Ele nos ama. Que maravilhoso é saber que Jesus, o Filho unigênito, foi entregue para expiação dos nossos pecados. Que maravilha é saber que você está assistindo nesse momento, nessa manhã de domingo, a essa escola dominical e a esse culto, porque Deus chamou você. Ele tocou o seu coração, Ele colocou você diante desse celular, Ele colocou você diante dessa tela de computador, Ele colocou você no YouTube. Você estava assistindo outros vídeos, veio lá na igreja presbiteriana do Jardim Botânico, deixa eu ver o que é, deixa eu assistir. Sabe o que é isso? É o amor de Deus. Ele está te tirando do fundo do poço, Ele está te tirando da situação difícil, Ele está te tirando dessa incerteza, Ele está fortificando o teu coração, Ele está dizendo: você é comigo, eu sou contigo, eu caminho contigo, eu dei meu Filho unigênito por você, para que você tenha vida eterna. Me aceite, me entenda, eu estou tocando o seu coração. E eu tenho outra coisa para eu te dizer, meu amado. Agradeça, felicite, dê pulo, bate palma, porque a graça do Senhor é irresistível. Por isso, se Ele tocou o seu coração, glória a Deus por isso. Deixa Deus agir dentro de você. Abra sua boca e comece a louvar. Glorifique ao Senhor. Santo é o nosso Deus. Agradeça por nós termos a possibilidade de levar até você essa escola dominical e levar até você essa palavra de conforto. Ore por nós, porque nós agora vamos orar por vocês. Querido e amado Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós. Muito obrigado, porque muitas vezes eu posso ter repetido esses versículos, repetido, até decorar. Mas o Senhor ainda não havia tocado meu coração para sentir a profundidade desse amor. E quer saber do que mais? Eu quero me inundar desse amor da cabeça aos pés. Eu quero amá-lo, porque eu sei que eu sou amado. Eu quero perdoar, porque eu sei que o Senhor me perdoa. E que esse amor possa agir profundamente em mim, nesse momento difícil, nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Visita os hospitais, visita os profissionais que estão enfrentando de frente este coronavírus. E com teu amor, acalma os corações e dê potencial à mente de cada um deles, para que eles possam fazer o que é correto e para que as pessoas recebam a cura, para que as pessoas sejam aliviadas dos seus fardos. Sim, carregue nosso fardo conosco, Jesus. O Senhor é leve, o Senhor é manso e humilde de coração, e o nosso fardo se torna leve quando estamos contigo. Grande é o teu nome. Amém. E eterna é a sua misericórdia. Agora e por todo sempre nós te louvamos, ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a misericórdia do nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra, sejam com todos aqui, com todos nos seus lares, e com todos os espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.